Acho que ninguém aqui vai discutir se a gente disser que o Corinthians é praticamente outro time com o Renato Augusto em campo, né? O cara tá jogando muito desde que voltou ao Brasil e é o líder de uma equipe que ressurgiu na última temporada para essa. Mesmo assim, caso alguém ainda duvide, vão aí alguns números. O Renato Augusto é simplesmente o jogador do Corinthians com mais assistências, mais passes para finalizações, maior porcentagem de chutes certos e melhor aproveitamento dos chutes, que são os gols por finalização. Isso tudo leva o Timão a simplesmente ter um aproveitamento na casa de 60% quando o Reinato está em campo. O número cai para casa dos 50% quando ele não está. Quer entender isso melhor? Então vem com a gente aqui na TV Torcedores que a gente explica direitinho qual a importância do Renato Augusto para o Corinthians. O tema do vídeo de hoje. Se liga! Bom, rapaziada, para a gente poder entender como um jogador como o Renato Augusto é importante para um time como o Corinthians, a gente começa olhando bem dentro de campo. Bom, para começar, o Renato Augusto é um jogador muito técnico, ele é muito bom de bola. Ele tem boas finalizações, né, especialmente aquelas que ele faz de fora da área, e também tem bons passes, e principalmente passes certos, ele dá passes certeiros, ele dá passes de primeira, enfim, ele tem uma importância muito grande porque ele sempre dá continuidade à jogada quando ele não começa ela, né? Ele tem recurso, né? Dá pra gente também resumir desse jeito, ele tem recurso. É só você ver, por exemplo, o hat-trick de assistências que ele deu no jogo contra o Atlético Goianiense, nas quartas de finais da Copa do Brasil, o 4-1 pro Corinthians, né? Enfim, esse jogo mostra um leque muito grande dos recursos que ele tem para poder deixar um companheiro na cara do gol. Aliás, as características dele, né, de ser um jogador mais alto, que consegue jogar de costas por vezes nas jogadas, né? Justamente esse recurso dele de conseguir dar sempre continuidade nas jogadas, às vezes cria uma certa armadilha que alguns treinadores, né, inclusive o Silvinho quando treinou o Corinthians, o Tite na seleção brasileira ou no próprio Corinthians, caíram, que é colocar ele de atacante, né, que é colocar ele como um falso 9. Uma palhaçada! Mas ele acaba não rendendo muito bem nessa posição. Isso porque ele é um armador nato. O que é a outra grande importância dele para o Corinthians, que é justamente na armação das jogadas. Nesse assunto a gente tem dois pontos para poder mostrar. Um é como ele antevê as jogadas. O Renato Augusto, quando ele vai iniciar uma jogada de verdade, ele nunca dá a opção de passe mais simples, vamos dizer. Ou na verdade, parece que ele está dando a opção de passe mais simples, porque ele está vendo a jogada 2, 3, 4 lances na frente. O que é a característica de um craque. Ô, glória! Mas isso quer dizer que ele tem um vidente, ele tem uma bola de cristal dentro de campo? Não, ele é um cara que tem uma ótima leitura dos espaços, ele consegue identificar facilmente esses espaços, o que por sinal é algo que é primordial para jogadores da posição dele, ainda mais esses que já estão com idade avançada e não têm uma capacidade de se movimentar por todo o campo o tempo inteiro. O que acontece? Ele identifica um espaço e ele não vai acionar um jogador nesse espaço imediatamente. Ele, pelo contrário, ele vai trabalhar o time para encontrar aquele espaço na hora certa. Então ele está vendo espaço na ponta esquerda, ele não vai só dar um lançamento ali. Ele vai dar um passe para o meio de um cara aberto para um lateral passar nessa ponta esquerda e aí esse meio encontrar o passe. Então por isso que ele arma muito bem essa jogada, ele faz o time andar, ele temporiza, né? O pessoal costuma dizer isso, para encontrar os espaços na hora certa. Esse, aliás, é outro motivo que ajuda a explicar o porquê que ele é um bom armador para o Corinthians, né? Por que a gente fala que o Renato Augusto joga de terno e tudo mais? Usando toda essa capacidade técnica, né, todo esse recurso que ele tem, o Renato Augusto é de um tipo de jogador que, mais uma vez, ele não simplesmente passa a bola para o seu colega. Ele, especialmente nas jogadas, nas tramas mais complexas, né, quando há de fato uma oportunidade de gol, ele é um tipo de jogador que geralmente tenta encontrar o tempo certo para dar esse passe e tenta dar o maior tipo de espaço para esse jogador resolver os lances. Como ele tem um corpo grande, ele consegue reter muito bem a bola, ele tem recurso para pensar rápido e dar um drible curto quando necessário, ele geralmente segura a bola até o tempo certinho de você dar um passe, né? Seja para quando um lateral tá fazendo uma ultrapassagem, ou mesmo para poder dar um tapa na hora de um jogador chegar batendo, né?
ou mesmo quando ele mesmo atrasa uma jogada e avança. Isso aí ele já fez inclusive no jogo contra o Palmeiras, em que ele só dá a bola e espera o tempo certo para ocupar o espaço, né? Enfim, ele tem muito bem essa leitura de tempo e de espaço, que treinadores, inclusive como Xavi Hernandes, dão como a dinâmica básica do jogo, pelo menos no futebol moderno, né? Uma leitura e uma briga por tempo e espaço. Se você tem tempo e você tem espaço para fazer a jogada, você consegue fazer a melhor opção possível, segundo essa corrente filosófica, digamos. O Renato deu recentemente uma entrevista ao GE, né, ao Globoesporte.com, em que ele fala por duas oportunidades sobre essa leitura de espaços. Ele fala, inclusive, no jogo contra a Bélgica, ele fala num outro momento sobre o Roger Guedes, mas a gente já chega aí, porque esse é um ponto importante. Mas o fato é que ele não só identifica, como ele sabe verbalizar o fato de encontrar esses espaços, o que só corrobora para o ponto de que ele é realmente um mestre na leitura desses espaços. Bom, isso tudo ele com a bola no pé, né? Ele sem a bola, ele também é um tipo de jogador especial. Ele primeiro já falou que ele gosta de ajudar os companheiros, às vezes abrindo espaço, né? Dando um passo para trás, dando 2 passes para o lado, abrindo espaço, fazendo o time se movimentar, mesmo sem ele encostar na bola o tempo inteiro. Isso mostra o que o pessoal, por exemplo, gosta de falar lá na NBA, que eles falam em QI de basquete. Isso dá para se aplicar de certa forma ao Renato Augusto, que ele teria um certo QI de futebol, ou QI de ocupação de espaços, QI de armação de jogadas. Ele tem isso e ele combina muito bem com o espírito de liderança. Por exemplo, eu falei da questão do Roger Guedes da Copa do Mundo. Ele dá entrevista ao GE, ele fala em que no jogo contra a Bélgica, lá na Copa do Mundo de 2018, ele viu um espaço que ele ia poder fazer o chute que ele fez contra o Courtois, né? Que tira a bola passa triscando assim do gol. E ele fala que ele avista o espaço e ele vai lá e fala com o Coutinho. Fala assim: Coutinho, eu encontrei esse espaço aqui no meio, dá a bola pra mim que eu vou chutar essa bola, eu vou fazer esse gol, vou empatar essa partida. E de fato o Coutinho encontrou esse espaço dele 1, 2, 3 vezes, até que eventualmente a Bélgica fechou aquele espaço. A mesma coisa ele falou sobre o Roger Guedes. Ele falou que teve um jogo contra o Ceará, se eu não me engano, em que o Roger Guedes estava vindo muito buscar a bola no meio de campo. E aí o Renato Augusto usou sua liderança, usou essa leitura de espaços, né, esse QI do jogo, para falar assim: não, ó, Roger, o espaço tá ali entre aquele jogador e aquele jogador, vai lá. E de fato o que aconteceu, ele ficou naquele espaço, recebeu a bola, fez aquela clássica jogada do Roger Guedes, cortou pro meio, bateu pro gol, fez um golaço. Então o Renato, ele consegue usar das habilidades dele e da experiência dele para poder movimentar o time também com orientações, né? E com a liderança, aquela coisa: ó, confia em mim, dá em mim que eu vou empatar essa partida numa Copa do Mundo. Ou chegando e falando pro Roger Guedes: ó, é o seguinte, você não tem que ficar buscando a bola, você vai ficar ali naquele espaço. Então essa é a outra maneira que ela é importante, né? Como uma referência, como uma liderança. Óbvio que ele é uma liderança, todo mundo sabe pela idade, mas é importante notar em como que ele exatamente exerce essa liderança, sabendo que, por exemplo, tem um técnico no banco de reservas, né? Aliás, sobre isso, eu acho que esse é outro ponto importante para a gente poder entender a importância dele no Corinthians. O Renato já admitiu, inclusive nessa mesma entrevista ao GE, em que ele já fez algumas aulas do curso de técnico da CBF, né, a licença B, se eu não me engano. E ele fala que ele gostaria, ou pelo menos se vê trabalhando com essa parte mais de técnico, não necessariamente como treinador, às vezes como um assistente, no futuro. E nesse ponto ele tem já uma coisa muito bem encaminhada, não só a visão de jogo, mas essa questão de ele admitir que ele gosta, e ele sabe, não só ele gosta, mas ele sabe que daqui pra frente ele tem um papel muito importante fora de campo também, em tentar melhorar os colegas de time dele, especialmente os mais jovens, e também de ser uma referência para os mais jovens, para os torcedores. Então é um cara que, além de ter noção de tudo que acontece dentro de campo, ele tá cada vez mais jogando o seu olhar para fora de campo também, né? Para a importância que ele tem como um grande jogador do Corinthians. Bom, enfim, toda essa combinação faz desse jogador fantástico que ele é, e que, bom, a gente viu, né? É um cara decisivo também, quase que ele vira o jogo do Brasil lá na Copa do Mundo, é um cara que foi essencial
para levar o Corinthians para a final da Copa do Brasil e que de fato é muito bom vê-lo jogar, né? Ele sempre, como eu falei, ele sempre antevê a jogada, ele sempre dá um bom passe, sempre tem recurso para chutar, para dar um passe, para dar um drible curto. Enfim, é um cara que joga de terno e a gente gosta de ver ele jogar. A pergunta que fica é, como que ele vai fazer para poder manter esse nível nesses últimos anos de carreira dele? Como que ele vai solucionar o problema físico dele, né? Que ele tem algumas lesões. E também, como que deve ser essa carreira dele como treinador depois que ele se aposentar? Que tomara que demore ainda bastante tempo. Essa pergunta eu faço para você que está assistindo a gente. Comenta aqui embaixo as suas respostas. Se você também já estiver aqui por baixo, pô, dá um like aqui no nosso vídeo, fortalece o nosso trabalho. E também fica o convite, se você ainda não fez isso, se inscrever no nosso canal e ativar as nossas notificações. Para, por exemplo, quando a gente soltar uma próxima análise de um grande jogador do futebol brasileiro ou internacional, você já recebe automaticamente na sua caixa de entrada ali do celular, nas suas notificações, enfim. Por último, fica aqui o nosso convite para você assistir algumas das nossas últimas análises. A gente fez uma análise bem legal sobre o Paulo Henrique Ganso, que enfrentou o Renato Augusto na semifinal da Copa do Brasil. A gente fez uma análise sobre o Pedro, a gente fez uma análise sobre o Vinícius Júnior, enfim, um monte de vídeos bacanas aqui na TV Torcedores. Vamos ficando por aqui, viu, galera? Meu nome é Lucas Aires, eu sou editor do Torcedores.com e, bom, até a próxima, hein? Valeu!